Olá, eu sou Joel Muniz, sejam todos bem-vindos à nossa série Antes da Viagem. A série Antes da Viagem visa entrevistar uma pessoa de cada cidade do estado do Paraná. É isso mesmo que você ouviu. Nessa série nós teremos 399 entrevistas. E durante todas essas entrevistas nós vamos conhecer a origem do nome da cidade, sobre a colonização, emancipação, fatos históricos, pontos turísticos e atrativos naturais, festas e pratos típicos e as mais interessantes curiosidades de cada uma das nossas cidades paranaenses. E acompanhando essa série de vídeos, eu tenho certeza que você que está aí na sua casa vai conhecer muito mais sobre o nosso Paraná. Mas tem um outro projeto que eu não posso deixar de falar aqui, que impulsiona a série Antes da Viagem, que é o Pedalando pelo Meu Paraná. Neste projeto, nós iremos visitar de bicicleta cada um dos municípios paranaenses. Aventura essa que se inicia a partir de agosto deste ano e terá duração de 23 meses. E você está mais que convidado para viajar conosco através do nosso canal do YouTube. Não perca mais tempo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e sempre que tiver um vídeo novo, você será informado. Então, monta na garupa da bike, vem com a gente, porque a aventura já vai começar. Não cheguei a conhecer a cidade, porque eu só passei e fui para a cidade seguinte. A gente estava pedalando também na época, mas na próxima vez que a gente voltar, aí a gente não quer só passar, a gente quer ficar um dia aí na cidade para conhecer de fato, e o nosso projeto é esse,
Tem a parte esportiva e tem a parte de turismo, que é justamente ficar pelo menos um dia em cada cidade para estar mostrando para quem estiver em casa o que tem em cada uma das nossas cidades paranaenses. E, de acordo com o nosso projeto, nós vamos estar aí, se tudo decorrer bem, no dia 16 de setembro. Que bom. Você vai se admirar, a cidade melhorou muito, tá? Está mais bonita agora. Maravilha. Vamos começar, então, senhor Hélio, pelo nome da cidade. Itaguajé tem um significado especial, alguma origem, a palavra, o nome? Então, essa questão é bem, vamos dizer assim, meio que complicada, tá? Eu já estou há mais de 20 anos tentando encontrar o significado correto, mas, sabe, chegar num ponto que eu possa dizer assim, Itaguajé significa isso, e apresentar prova e apresentar documentação, mas eu não consegui chegar nisso ainda. Pois bem, Itaguajé, se você, por exemplo, procurar no site do IBGE, que é um site oficial, lá vai estar dizendo assim, Itapedra, Guajé, grande barra misteriosa. Só que aí, você já vê que aí já tem um antagonismo aí. Ou é grande ou é misteriosa, tá certo? Uhum. Você também encontra outras definições como caminho da pedra oca, caminho da pedra, alguma coisa assim, pedra brilhante, aí alguém diz assim, não, é pedra brilhante porque é uma região que tem cristais de quartzo, alguma coisa relacionada à areia, beira de rio, né? Mas tudo isso, na minha interpretação, não confere. E, por exemplo, Pedra Grande seria... Grande é Açu, no Tupi-Guarani. A gente sabe que é um topônimo, né? Tupi-Guarani. Mas Açu grande seria Açu. Então, seria alguma coisa como Itaúçu ou Itaguaçu, aí seria Pedra Grande. Teve uma pessoa que disse que Guajé significa barulho. Então, seria barulho da pedra, pedra, barulho. Poderia ter sentido se você imaginar que nós temos dois rios, né, que correm, então, o barulho da pedra, da água na pedra do rio. Junto com isso, você pode acrescentar ainda aquela questão onomatopeica, que é o som da natureza, né? Então, seria o som da água na pedra e o barulho que a água faz na pedra. Guajé, guajé. Algo como splash, né? Mas eu também não acredito nisso. Eu acho que ainda não é bem isso ainda. São várias definições que eu acho que não chega num ponto. Depois disso, nós vamos ter o que mais? Nós vamos ter, se você estudar um pouco mais a fundo a língua tupi-guarani, principalmente nos escritos do Padre Montoya, você vai descobrir lá, seria uma espécie de topônimo de 3 termos, de 3 pontos. Ita, Guá, Gé. Então, você teria Ita, pedra, o Guá é um termo de ligação. Isso é documentado. É alguma coisa como do. Tá? Então, pedra do. Pedra do índio, pedra do rio, pedra... E o Gé também é documentado pelo Padre Montoya como uma etnia indígena. Porque, vamos lá, os Guaranis são uma etnia indígena. O Macro-Gê é uma outra etnia indígena que, para os Guaranis, eram os tapuias, eles chamavam de tapuias. Tudo que não era Guarani, para eles era tapuia. Então, a comunidade G, ou o tronco Macro-G, era uma outra etnia que a gente tem alguns estudos que apontam que eles podem ter ocupado as reduções das ruínas de Loreto que existiram aqui entre 1610 e 1630. Então, nesse caso, poderia ser pedra do G, ou seja, pedra do índio G, da comunidade G. Mas isso é se você levar isso por um lado, como que eu vou dizer para você? Se você levar isso para um lado muito literal, o que eu também acho pouco provável. Para finalizar,
A única coisa que eu acho que talvez tenha bastante sentido seria que Itaguajé vem de Atiguajé. Atiguajé foi um cacique muito famoso, muito bem documentado, que viveu nessa região. Então, Itaguajé, Atiguajé. Não sei se seria um erro de datilografia na época que foi dado o nome, mas, assim, quer me parecer que o que chega mais perto, na minha visão, é que seria o nome desse índio. E ele foi um índio realmente muito famoso. Eu já encontrei trabalho, TCC sobre ele, por exemplo. Nós temos um escritor aqui de Guaraci, o Marco Aurélio, não sei se você chegou a conhecer. Ele no livro dele, o Guairá, o personagem Atiguajé é citado assim como um protagonista, um grande protagonista da narrativa dele. Então, assim, poderia ser o Itaguajé ter uma ligação com o nome desse cacique. Até porque, você imaginar, por exemplo, província del Guairá, que era a nossa região aqui no tempo dos espanhóis. Por que província del Guairá? É província do cacique Guairacá, que era um cacique famoso da época. Então, assim, Guairacá virou Guairá. Atiguajé pode ter virado Itaguajé. Não sei se eu fui muito... Assim como várias palavras mudam, como várias palavras. O significado e a própria estrutura no decorrer do tempo, né? Isso. Porque a gente não tem um documento oficial dizendo, olha, essa cidade, a partir de agora, vai se chamar Itaguajé, porque antes, você vê que coisa interessante, aqui, todas as pessoas da cidade aqui dizem que esse lugar se chamava Lupiãozinho, em referência a Moisés Lupion. Uhum. Só que oficialmente não existe Lupiãozinho, existe Boa Esperança, porque a publicação, quando esse vilarejo foi elevado à categoria de distrito, ele trocou de nome. Então, o Diário Oficial diz assim, Itaguajé, ex-Boa Esperança. Portanto, oficialmente se chamava Boa Esperança, mas todas as pessoas com quem eu converso, as pessoas mais antigas, eles são categóricos de dizer, não, era Lupiãozinho. Então, é difícil, né? Você não tem um documento. Eu já tentei, já entrei em contato com o Estado do Paraná, o pessoal do Arquivo Público, mas não consegui. Muito bem. Tu mencionou aí um passado bem longínquo aí da época dos espanhóis, 1610, 1630, que já tinha alguma coisa na região, né? Vamos falar um pouquinho desse aspecto histórico e aí até chegar no processo de colonização que deu a formação da cidade que está hoje, então. Tá. Eu vejo assim, a colonização da nossa região aqui, desse município, eu às vezes coloco 2 ou 3 etapas, a colonização antiga e a colonização moderna. Teria intermediária, mas ela é muito breve demais. A colonização antiga, então, é o seguinte, foi a chegada dos padres Cataldino e Maceta aqui no Pontal do Pirapó, porque aqui, o município de Itaguajé são 2 rios, nós temos 2 rios, né? O rio Pirapó, que deságua no Paranapanema. Então, nesse ponto, nesse Pontal, havia comunidades indígenas, e os padres Cataldino e Maceta, em 1610, chegaram e encontraram os índios e construíram, então, aquilo que foi a primeira igreja dedicada a Nossa Senhora de Loreto. Foi também a primeira redução jesuítica do Brasil, porque os jesuítas criaram um modelo diferenciado de catequização dos índios. Até então, os padres vinham para o Brasil, ou para as terras espanholas aqui, enfim, para a América do Sul, para catequizar os índios e tal, mas eles iam onde estavam os índios, nas malocas de índio, nas tribos. E isso era muito complicado, porque era uma grande quantidade de tribos espalhada por essa imensidão toda que existe. E de forma que ficava muito difícil. Já imaginou o padre
num domingo de manhã, você vou rezar a missa, e vai rezar a missa numa tribo. Aí anda 20 quilômetros para rezar na outra tribo, mais 20 na outra. Era uma coisa assim. E aí eles criaram o que eles chamam de redução. Redução no sentido de reduzir o espaço onde estão espalhados os índios. Reduzir num único ponto. Então, essa aqui foi a primeira no Brasil, aqui em Itaguajé. Eles criaram a redução de Nossa Senhora de Loreto, que era uma cidade. Chegou a ter... O padre Montoya relatou isso, ele fala alguma coisa em torno de 2.000 pessoas. Há registro que fala até mais que isso, 4.000 pessoas. Mas eu até fico assim, por baixo. 2.000 pessoas, tem muita cidade do Paraná que não tem 2.000 habitantes. Então, era uma cidade. Tinha quarteirões, praça, igreja. Era uma cidade. Então, aí esses padres chegaram, fizeram essa primeira igreja, essa primeira redução, viram que deu certo, caminharam 25, 30 quilômetros até Santo Inácio, fizeram a redução de Santo Inácio, e aí, em 1612, chega aqui o padre Montoya. Esse daí é o grande... Ele foi chamado de apóstolo dos gentios, né? Apóstolo dos índios. Então, esse foi o grande ícone, o grande herói, não só de Itaguajé, daqui da nossa cidade, mas o grande herói da história do Brasil e do mundo, da história do jesuitismo no mundo inteiro. Você não consegue estudar o jesuitismo sem falar do padre Antônio Ruiz de Montoya. E ele gostou do que viu que estava dando certo, e aí foram criadas, pelo menos, no mínimo, aí, mais 13 reduções dentro do que seria hoje o estado do Paraná. Era a província del Guairá. O que não era Paraná, nessa província del Guairá, é o litoral. Uhum. O primeiro, lá embaixo, lá, o resto do Paraná todo era a província do Guairá e pertencia aos espanhóis. Se bem que, nessa época, já havia ali aquela associação ibérica, Portugal e Espanha tinham unido os reinos. Mas, mesmo assim, havia divisão. O espanhol era uma coisa, o português era outra. Os espanhóis, no lado ali, Paraguai, Bolívia, Argentina, e os portugueses mais no litoral do Brasil. Então, esse meio do continente, ele ficava meio vazio, e era preciso ocupar esse meio. Então, interessava tanto aos espanhóis como aos portugueses ocupar essa região. De forma que esse período de colonização que gerou essa cidade, e que foi também uma das primeiras cidades do Paraná, 1610, 1630, talvez 1631, a gente não tem muita precisão, quando então eles foram expulsos, e é o período que aconteceu o grande êxodo, o êxodo Guarani, onde cerca de 12.000 índios fugiram, perseguidos pelos bandeirantes, fugiram daqui em barcos e canoas, né? Não eram barcos, eram canoas e balsas. O padre Montoya documentou isso muito bem. Então ele chamava de balsas e canoas. E 12.000 índios fugindo dos bandeirantes, Paranapanema abaixo, até chegar lá no Rio Paraná. E, enfim, aí eles foram se alocar lá na região da Argentina, lá próximo ao Rio Grande do Sul, aquela região. Então, essa foi a primeira fase que eu chamo de colonização antiga. Entre 1850, 1860, 1865, por aí, sabe? Nesse período aí, houve uma reocupação desse local por parte do estado do Paraná. Aí já era o estado provincial, era a província do Paraná. E o governo, no caso a presidência do Paraná, que era presidente do estado, não era governador do estado, ele resolveu catequizar os índios de novo, voltou com aquela ideia de inclusão dos índios e veio ocupar de novo a redução de Loreto, que estava aqui, abandonada, mas estava aqui. E aí eles chamaram essa redução de Nossa Senhora de Loreto de redução de Nossa Senhora de Loreto do Pirapó. Pois bem, só que durou pouco tempo, eles não gostaram do clima,
acharam que era muito úmido o ambiente, se mudaram para Santo Inácio e de lá foram embora também. Então, assim, eu não sei nem se eu posso chamar isso de colonização, porque ficou 5, 6 anos e acabou. E já a colonização moderna, ela vai começar já no século XX. Aí, pelo que eu tenho encontrado de registro, 1918, com a chegada do coronel José Soares Marcondes. O coronel Marcondes, ele é um dos fundadores de Presidente Prudente. E você vê que a nossa cidade está meio que perto, nós estamos a 100 quilômetros de Prudente, apesar do Rio, que faz a divisa de estado, mas nós estamos até relativamente perto. E o coronel Marcondes requereu do estado uma gleba de terras. Algumas pessoas chegam a dizer que essa gleba de terra que ele pegou aqui no norte do Paraná, ela ia desde o rio Tibagi até o rio Ivaí. Eu não sei se era tudo isso, mas era realmente um espaço muito grande que ele requeriu. Só que o empreendimento dele, do coronel Marcondes e da Companhia Marcondes de melhoramento, de colonização e desenvolvimento, alguma coisa assim, não deu certo, não deu certo. E por volta de 1924, o Estado pegou de volta e repassou para uma outra pessoa, que foi o doutor Manuel Firmino de Almeida, que era um engenheiro e que criou a gleba, como é que era? A gleba Zacarias de Góes e Vasconcelos, que foi o primeiro governador do Paraná, o primeiro presidente do Paraná, né? Então, ele deu esse nome. Então, esse assentamento já não era tão grande quanto o do coronel Marcondes. A impressão que fica é que o Manuel Firmino de Almeida requereu essas terras do Estado, conseguiu, mas uma quantidade menor, porque daí já tinha a Companhia Melhoramentos do Paraná, aquela companhia antiga, que também estava assentando pessoas e etc. O que nós temos de informação, mas não temos documentação, é que o coronel Marcondes teria estado aqui em Itaguajé, onde hoje é a cidade, às margens do riacho, que hoje se chama Lupion, teria construído um barracão de pau a pique, o que, na minha visão, seria, então, a primeira construção moderna, né, de Itaguajé, excetuando-se a questão da redução de Loreto. Então, seria a primeira construção moderna, um barracão de pau a pique. Mas, como não deu certo, ele foi embora, abandonou. E aí nós vamos começar, então, a ter uma nova colonização, porque aí, só para concluir, essa gleba do Dr. Manuel Firmino de Almeida, ela foi até 1630. Mas em 1630 nós tivemos uma revolução. E a revolução mudou tudo no país. Daí voltou para o Estado novamente. E aí nós vamos ter, a partir de 1940, na década de 40, é que começam a chegar os pioneiros aqui no lugar onde hoje é Itaguajé. E esses pioneiros, eles chegavam, derrubavam um pedaço da mata, construíam ali um rancho e ocupavam uma área. Daí vinha outro, vinha outro. Não tem documentação sobre isso. Não era nada, eles vinham de longe, numa época que não tinha registro de nada, não tinha comunicação, não tinha telefone, não tinha nada. Eles vinham de longe, ocupavam, ficavam. Então, não tem registro oficial para você dizer, olha, o primeiro pioneiro foi fulano de tal. A gente não tem. Mas nós temos alguns nomes que a gente sabe que chegou na década de 40, como o Almiro Alves de Almeida, Américo Vitorino, Otaviano Matos. São pessoas que chegaram na década de 40. A gente tem algum tipo de registro dessas pessoas. Então, aí começou a colonização moderna e a criação do município. Aí foi formando um vilarejo. Eu tenho, por exemplo, um depoimento que eu colhi pessoalmente
do seu Américo Vitorino, dizendo, olha, quando eu cheguei, o que eu vi foi uma espécie de acampamento. Era uma coisa, uma clareira na mata com alguns ranchos, uma espécie de acampamento. Eu também tenho um depoimento que eu colhi em 1984, 85, muito interessante, do seu Otaviano Matos. Ele diz que ele chegou aqui, tinha 3 ou 4 casas construídas, não tinha mais nada. O que ele fez? Ele derrubou 3, 4 alqueires de mata virgem, que era justamente onde hoje está a cidade. Derrubou e plantou cereais. Logo depois vieram os engenheiros do estado e disseram assim, olha, aqui nós vamos construir uma cidade, nesse local aqui. E fizeram o traçado das ruas, destruiu toda a plantação dele, e foi onde surgiu, então, as ruas que nós temos hoje da cidade. E prometeram indenizar o seu Otaviano, só que até hoje ele não foi indenizado. Então, essa é uma história verdadeira, eu tenho o relato dele, pessoal, que eu colhi dele pessoalmente, dos filhos dele que eu tenho contato hoje. Então, assim, são coisas interessantes. Depois disso, esse vilarejo, esse traçado, então, que aí fica essa dúvida se era Lupiãozinho, se era Boa Esperança, porque eu penso que não tinha registro, ninguém registrou, isso vai se chamar tal ou tal. Eu não sei se teve isso. Mas, enfim, ou Boa Esperança ou Lupiãozinho, isso foi até 1951. Em 1951, a Lei 790, a lei estadual, transformou esse vilarejo em distrito. Aí já era algo documentado, oficial. Distrito de Santo Inácio. E em 1954, a Lei 253-54 elegeu o distrito a categoria de município. E aí, então, em 55, no dia 30 de novembro de 1955, tomou posse o nosso primeiro prefeito, que foi o senhor José Gregório de Oliveira. E aí, a partir daí, então, a cidade foi se desenvolvendo. Então, nós tivemos em 54 a emancipação efetiva do município, então quer dizer que estamos caminhando aí para 70 anos já de história de emancipação. Isso, caminhando para isso. Maravilha. Vai muito da maneira de você contar, né? Até eu fiz um vídeo recentemente perguntando qual era a idade, porque começou a haver polêmica, né? A gente conta de quando virou distrito, ou de quando emancipou em 54, ou quando tomou posse em 55. Bom, aí é uma controvérsia, enfim. Mas sim, estamos chegando nos 70 anos. Maravilha. São vários fatos, várias curiosidades aí, e eu acredito, então, que devido a esse passado histórico de 1600, lá dos jesuítas, toda essa questão, é possível ainda encontrar alguns repertos arqueológicos desse passado longínquo aí pelas plantações? Tem algum relato de algum encontro desse tipo? Sim, é uma pena porque nós, itaguajenses, não soubemos dar o devido valor a esse passado histórico. O Estado do Paraná definiu como reserva uma área aí de, sei lá, pelo menos uma centena de alqueires, ou coisa assim, 50 alqueires, não sei. Uma área grande, ocupando todo aquele pontal do Pirapó, incluindo ali o local onde foi essa cidade histórica de 1610. Só que o Estado criou a redução, criou a reserva, mas não tomou providências. E acabou que, com o tempo, ela foi ocupada por poceiros. E acabaram derrubando a mata e fazendo plantações. Como essas construções, principalmente a igreja, o que a gente considera assim, mais importante de tudo é a igreja, porque no relato do padre Montoya, ela era uma igreja grandiosa, grande, não só grande no sentido de tamanho, mas de beleza. Era fantástica, tinha arcos, tinha colunas, só que tudo isso foi construído naquele sistema de taipa,
que é barro e entrelaçado com madeira. E 400 anos depois, né, as telhas eram feitas pelos índios. Eu não sei se você conhece a expressão feito nas coxas, mas o feito nas coxas é porque os índios faziam as telhas usando as coxas, a coxa da perna, como molde. Colocava o barro, assentava ali, então fazia aquelas telhas goiva, aquela telha arredondada. E a igreja aqui, por exemplo, ela era coberta de telhas goivas, feitas pelos índios. E se você for lá no local, tem uma família que reside lá, pedaço de telha você encontra assim aos montes, espalhado. Agora, outras coisas mais, como jarro, peças de cerâmica. A gente tem relatos de que pessoas encontraram, foi encontrado isso, foi achado aquilo, mas esse material sempre acabou saindo da cidade, indo ou para Curitiba, ou para outro museu, alguma coisa assim. Então, infelizmente, se perdeu. Mas o local existe, dá para a gente ter uma ideia lá de onde foi, sabe? Onde existiu. O que precisava era uma escavação arqueológica, na minha interpretação. Precisava que o poder público, eu penso que o Estado deveria se interessar por isso, já que isso faz parte da história não só de Itaguajé, mas do Paraná, do Brasil. E esse local também foi tombado como patrimônio histórico. Portanto, eu penso que o Estado deveria, sim, tomar providências e, no mínimo, iniciar escavações arqueológicas, porque eu penso que é possível ainda se encontrar muita coisa indígena, como jarro, peças de cerâmica, e também o cemitério dos índios. Existem alguns relatos do padre Montoya que diz assim, que em alguns casos, quando o índio morria, ele era enterrado na cabana dele e incendiava a cabana. Então, é possível que você encontre isso. Os padres que morreram aqui, em Loreto, pelo que o padre Montoya conta no seu livro, no período da fuga, né, quando os bandeirantes chegaram, eles foram exumados e levados embora, né, nessa fuga com as balsas e canoas, juntamente com os sinos, o sino da igreja, aquelas peças sagradas, né, o cálice, a patena, né, que chama, o cálice e a patena, os santos óleos, e tudo que tinha de sagrado, os padres recolheram e retiraram, fecharam a igreja e foram embora. Pois a igreja foi incendiada pelos bandeirantes e tal. Mas eu acho que uma escavação arqueológica encontraria muita coisa aqui que merece mesmo ser preservada, não só por Itaguajé, mas pelo país inteiro, pela história do Brasil inteiro. Que maravilha. É impressionante quando a gente passa assim, a conhecer o município, não só essa história recente, mas saber que lá no passado, né, tiveram pessoas que já fizeram grandes obras aí e que muitas vezes, até às vezes a própria pessoa que mora no município, às vezes nem sabe, né? Não sabe, muitos não sabem. A maioria não sabe, aliás. Hoje, a administração atual, o prefeito Juninho, está na segunda administração e ele tem dado um apoio muito grande para isso. Então, por isso que eu estou falando para você que se você voltar aqui, você teve em 2006, né? Você disse? 2006. Então, se você voltar aqui, você vai ver um monte de estátua nas entradas, estátuas históricas de índio, de bandeirante, de padre, porque o prefeito está realmente se esforçando com isso. Nós também criamos, aí foi uma criação minha, uma revista em quadrinho contando a história. Só que a revista ainda não foi lançada, eu fiz a minha parte, mandei para a gráfica, agora está na mão da prefeitura ali, o prefeito depende lá das condições, eu não sei como vai ser, mas é uma revista em quadrinhos,
contando a história da nossa cidade. Então, assim, a nossa intenção, e aí eu cito também o Conselho Municipal de Turismo, e eu cito aí a presidente, que é a Adriana Justino, que tem dado esse apoio, ela é turismóloga, inclusive, e tudo isso é um trabalho que a gente tem feito voluntário, tá? Mas a gente tem, sim, a intenção de trazer de volta, de resgatar, de revivar essa história nossa, que eu acho que é uma história linda, maravilhosa, é coisa de se ter orgulho, né? Inclusive, aproveitando aqui o nosso bate-papo, eu cito também que, recentemente, a prefeitura aprovou, a Câmara dos Vereadores também, na pessoa, inclusive, do presidente, o Nivaldo, aprovou a criação do hino. A gente estava meio que sem hino, a cidade não tinha o hino, né? E aí eu tive a felicidade de fazer a letra, a minha sobrinha Jéssica Ferrari, ela é artista musical, compositora, produtora musical, ela fez a música e eu fiz a letra, e nós lançamos agora, no dia 30 de novembro do ano passado, o nosso hino. Então, assim, isso que eu quero dizer para você, existe hoje um interesse do poder público em resgatar a história de Itaguajé. E é uma história linda, maravilhosa. Maravilha. Vamos aqui mudar um pouquinho de assunto, né? Vamos falar, então, da população de Itaguajé. A gente sabe que já nessa colonização mais moderna, teve vários períodos, e muitas cidades do Paraná, no passado, tivemos uma quantidade maior de pessoas devido a algum tipo de agricultura, algum tipo de produção, que com o tempo foi diminuindo, e aí a gente pode comentar, né? Itaguajé foi diferente, a população atual ela vem crescendo, diminuiu, qual que é a perspectiva para esse novo censo? Olha, Joel, a população de Itaguajé também diminuiu, mais um desses casos. O que eu vejo, e até numa entrevista que a gente está resgatando agora do nosso primeiro prefeito, aqui, no início, tinha minifúndio, uma grande quantidade de minifúndio, ou seja, pequenas propriedades rurais. Então, a cidade tinha uma população grande, vibrante, e num determinado momento, Itaguajé projetou assim um crescimento fantástico. Mas uma das coisas que aconteceu é que, por N motivos, os pequenos proprietários tiveram dificuldades. Veja, nós estamos falando do passado, uma época que não tinha Proagro, que não tinha seguro de lavoura, que não tinha preço mínimo, essas coisas, não tinha garantias. Quando um pequeno agricultor entra em dificuldade, ele acaba perdendo a terra, tendo que vender. E aí, aquelas pessoas mais bem qualificadas financeiramente foram adquirindo as pequenas propriedades e transformando em grandes propriedades. Então, a população rural foi diminuindo, né? E, infelizmente, a cidade teve uma redução aí de tamanho. Nós tínhamos também Santa Inês, que é a cidade vizinha aqui, que era distrito daqui, daí ele se emancipou. E, enfim, hoje nós estamos aí com 4.570 habitantes aproximadamente, baseado no último censo. E aí é gozado porque a projeção do censo não, a projeção do IBGE, a projeção do IBGE, porque não foi feito censo, né? Uhum. Então, a projeção para nós hoje é de uma redução. Só que eu não acredito nessa redução. Eu acho que eles estão fazendo essa projeção baseado em algum tipo de dado aí que não condiz com a realidade. Porque nós estamos vendo aqui o surgimento de bairros que antes não tinha. Então, eu não vejo como isso pode estar diminuindo. Eu acho que não, eu acho que está aumentando, né? Mas também é nessa faixa aí, de 5 mil habitantes. Maravilha. Nós vamos, antes de continuar aqui a entrevista,
dar 2 recadinhos para você que está acompanhando aí um pouquinho da história de Itaguajé. É isso mesmo. E o primeiro recado é para você que é empresário e que gostaria de ter a sua marca divulgada pelo Estado. Lembre-se que o nosso projeto passará em todas as cidades do Paraná por um período de 23 meses. A sua logomarca será adesivada no nosso carro de apoio, na nossa bicicleta, do nosso uniforme. Faremos menções da empresa sempre que possível nas entrevistas e também ao final de cada vídeo que iremos postar diariamente nas nossas redes sociais. Se você e a sua empresa quiser saber como fazer parte do projeto Pedalando pelo Meu Paraná, entre em contato conosco através do telefone abaixo, 45 99961 1800. Mas você que não é empresário também pode nos ajudar. E de que forma? Nós criamos 2 modelos de camisetas que você pode adquirir e assim contribuir com a nossa viagem. O primeiro modelo é essa camisa de ciclismo para você que também curte o pedal, com a estampa da bandeira e do brasão do estado do Paraná na parte da frente e na parte de trás o nome e a logo do nosso projeto. Assim, além de você contribuir financeiramente conosco, ajudará a divulgar o nosso projeto e também o nosso canal do YouTube. Ela é confeccionada em dry, colmeia, mangas em elastano, laterais com microfuros, tecido antibacteriano, proteção UV superior a 50, zíper full automático e com 3 bolsos na parte de trás. E como ela é uma camiseta promocional, o seu valor é abaixo das camisas de ciclismo tradicionais. Uma dessas pode ser sua pelo valor de somente R$ 90. O segundo modelo que nós temos é essa camisa casual, que você pode usar a qualquer momento. Ela tem a mesma estampa tanto na frente quanto atrás. Ela é feita no dry, que é super leve, fresca e confortável. E você pode contribuir adquirindo essa camiseta por apenas R$ 50. Nós temos ambas camisetas em todos os tamanhos. O custo de expedição para qualquer lugar do estado é de R$ 25. E se você, aí na sua cidade, quiser nos ajudar a divulgar a nossa viagem, nós criamos uma promoção que talvez possa te interessar. A cada 10 camisetas que você vender aí no seu município, a tua é de brinde. Dessa forma, mais pessoas vão conhecer o nosso projeto e você também poderá ser beneficiado. Então, aproveite essa oportunidade, entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 45 99961 1800 e peça já a sua camiseta. Muito bem, agora que você já sabe como nos ajudar, nós vamos continuar aqui um pouquinho com a história de Itaguajé. Estamos conversando com Hélio Parron Ferrar, né, do município de Itaguajé, e vamos falar um pouquinho da base da economia hoje. Qual que é a base da economia do município de Itaguajé? Pois bem, hoje, no meu entendimento, é a cana-de-açúcar. Eu acho que a base está centrada nisso. Nós temos mandioca, nós temos milho, nós temos mandioca, milho e soja também. Mas eu acho que o principal é realmente a cana-de-açúcar por conta das usinas que tem nas proximidades. Já foi a terra do algodão. E aqui também já foi a terra do hortelã. Já fomos grande produtor de hortelã, também fomos grande produtor de algodão. Depois teve uma fase que a pecuária entrou forte, que também foi um contributivo para a diminuição da população. Mas hoje ela está assim, eu vejo mais a cana-de-açúcar e esses grãos aí, mandioca e grãos, né? No caso a soja e o milho. Feijão, essas coisas, mas assim, tudo meio espalhado, assim, meio pulverizado. Maravilha. E na cidade, a gente tem, assim, a nível de empresas, de grandes empresas, alguma coisa nesse setor, ou é mais voltado para o agro mesmo? Não, a cidade, nós não temos indústria, assim, que possa ser, dizer assim, nós temos, né? Nós não temos. Eu digo nós, o que a prefeitura, o prefeito está fazendo e se esforçando muito é na criação do parque industrial. Então, a cidade já tem o parque industrial, já tem a área, já tem o projeto, o desenho, está tudo pronto, só que isso é algo que demanda tempo. IBAMA, licença ambiental,
a questão as ruas, né, onde vai ser construída, galerias pluviais, energia elétrica. Então, tudo isso demanda tempo e os projetos têm que ser aprovados, vai lá, volta, vai, volta. Mas eu penso que nesse mandato do prefeito, até o final do mandato, já vai estar liberada lá para construção. Então, seria a questão industrial. Agora, nós temos o comércio, mas, assim, a gente não tem, de momento, algo que você possa dizer grandes indústrias. Né? Já tivemos até a Matarazzo aqui em Itaguajé, mas hoje, não. Agora, a gente tem um comércio. O comércio nosso é um comércio, guardadas as devidas proporções, um comércio interessante. Né? Enfim, é isso. Maravilha. Como o senhor é membro aí do Conselho Municipal de Turismo, vamos falar dessa parte de turismo agora, então, né? Para a pessoa que quiser conhecer Itaguajé ou que está passando por perto, quer fazer uma visitinha, quais são os pontos turísticos ou os atrativos naturais que ele não pode deixar de conhecer aí no município? Bom, nós temos aqui a usina hidrelétrica de Itaquaruçu, nós temos o lago de Itaquaruçu, que é o lago lá no Rio Paranapanema, nós temos o balneário Itapanema, que é um projeto desenvolvido pela prefeitura para que as pessoas possam ir, porque nós temos 2 balneários, Balneário Renascer e Balneário Beira-Rio, mas são condomínio fechado. Então, a prefeitura desenvolveu o balneário Itapanema, que é aberto. Então, eu acho que esse ponto aí é fundamental. Se quiser ver alguma coisa, eu não sei se ele está 100% pronto, e com essa história de pandemia, a gente teve aí um monte de imprevisto. Mas as fotos que eu andei vendo, bem adiantado, eu acho que já é possível você fazer visita lá. Nós temos a cachoeira do Pirapó, que não é assim uma grande cachoeira, mas é uma corredeira interessante. E as ruínas de Loreto, que seria visitar o local, porque lá não tem uma resto de construção, não tem mais isso. Seria só conhecer o local mesmo, ter uma família que vive lá, mas normalmente eles recebem a gente, explicam as coisas, tudo, é um pessoal muito educado, muito compreensivo, né? Enfim, mais isso, eu acho, né? Assim, no perímetro urbano, nós temos praça, igreja, interessante de conhecer. Nós temos a nossa igreja, ela tem aquela, eu não sei se é afresco que chama, né? Aquelas pinturas de parede. Sim. Ela está muito bonita, foi feita já há um bom tempo pelo padre, um dos padres que nós tivemos aqui, chamado Padre Lucas. Ele era de Malta e ele investiu muito nisso aí, se esforçou muito. Então, são pinturas muito bonitas. Dá gosto você entrar dentro da igreja e olhar, né, essas pinturas. Nós temos um salão paroquial novo, que foi inaugurado recentemente, que se chama, inclusive, Nossa Senhora de Loreto, e que tem também uma fachada muito bonita, com a imagem da Santa de Loreto, né? Temos a praça. Fora isso, assim, dentro do urbano aqui também ainda não tem muito mais que isso, não. Vamos falar, então, das festividades, né? Festividades do município, não sei se tem algum distrito, alguma comunidade também que tenha alguma festa importante que acontece. Olha, hoje, o que nós temos de principal hoje em Itaguajé, que deu certo e que se tornou de grande importância, é o torneio de pesca. Tá? Nós já tivemos muito rodeio, temos um parque de rodeio, mas o rodeio nunca foi assim algo mais grandioso, é um rodeio simples. Né? Temos o nosso campo de futebol, nós temos escolinha de futebol aqui, que já desenvolveu muitos atletas, tem atletas jogando em times grandes por aí, que saíram daqui. A gente recebe pessoas de crianças, né, que vêm de diversas partes do país, se instalam aqui, estudam nas nossas escolas públicas
e recebe o treinamento da escolinha de futebol, que hoje hoje tem um convênio com o Atlético Paranaense, é o Furacão, né, Atlético Paranaense? Uhum. Tem um convênio com o Atlético Paranaense. Então, assim, é uma coisa interessante. Já tivemos aqui, e acho que deu uma parada, mas parece que estamos reativando a escolinha de peões. Porém, o que nós temos de momento, assim, que eu considero de festa realmente importante, é o torneio de pesca Alto Punaré. Nós estamos no 7º torneio, fizemos o 7º torneio, já deveríamos ter feito o 8º e o 9º. Não foi feito por conta da pandemia, infelizmente. Já é considerado o 2º maior do Paraná. Então, a gente recebe pessoas de diversas partes do país que vêm não só para participar do torneio em si, né, fazer a sua pesca, mas também dos shows. Tem show, evento, alimentação e tal. E isso tudo é feito nesse balneário Itapanema que eu estou te falando, lá na beira, lá no lago de Itaquaruçu. Maravilha. Então, assim, essa nossa festa, e esse é o nosso grande ponto, é o torneio de pesca. Esse foi o que deu certo. Maravilha. Quanta história e quantas curiosidades aí sobre o município de Itaguajé, que com certeza tem alguém em casa que está assistindo que nem sequer sabia da existência do município, né? Nossa ideia é justamente divulgar essas curiosidades, porque só no Paraná temos 399 municípios e, obviamente, a gente não conhece todos eles, né? Sim, sem dúvida. Senhor Hélio, nós estamos chegando aqui nos minutos finais do nosso bate-papo, gostaríamos novamente de agradecer. Se quiser fazer um convite para quem quiser conhecer também o município, fica aberto aqui essa oportunidade. A gente convida todas as pessoas que possam estar assistindo aí esse vídeo, esse programa, que queira conhecer a cidade. A cidade é bonita, a cidade é acolhedora, a população é acolhedora também, e nós temos alguns pontos realmente interessantes. Nós chamamos a nossa cidade de corredor. Nós participamos do corredor das águas, porque nós temos 2 rios. Tem muito município que não tem rio nenhum, nós temos 2 rios. Então, tem muita coisa que se ver, que se conhecer. E também é um lugar bom de morar também, porque é uma cidade agradável, tranquila, calma, bem localizada. Eu costumo dizer que Itaguajé não tem problema, por exemplo, de inundação. Nós nunca vamos ter inundação em Itaguajé, apesar de a gente ter 2 rios, mas a localização da cidade é num plano alto que é impossível que qualquer enchente em qualquer um dos 2 rios chegue até a parte urbana. Não tem inundação. Aqui não tem perigo de inundação. Tempestade, destelhamento de casa, é muito raro acontecer isso aqui. Então, é uma cidade linda, maravilhosa. Ela só é pequena, mas daí eu costumo dizer, a cidade, para ser boa, não tem que ser grande. Ela tem que ser agradável, ela tem que ser gostosa de se viver, ela tem que ser aconchegante. Exatamente. Itaguajé é isso. E o fato de ser pequeno, nesse caso, é a vantagem do município, né? Sim, é a vantagem. Né? Todo mundo conhece todo mundo é amigo. Enfim, existe uma solidariedade muito grande aqui. Então, é maravilhoso. Maravilha. Senhor Hélio, nós ficamos imensamente gratos aqui por essa oportunidade de ter esse bate-papo contigo, conhecendo aí bastante, eu não vou dizer um pouquinho, foi bastante fato, bastante história de Itaguajé, e nesse primeiro momento é através da entrevista, mas quando a gente estiver aí em setembro, a gente vai querer conhecer algum desses lugares que foram mencionados aqui, porque nós vamos passar um dia inteiro aí conhecendo o município, também mostrando para quem estiver em casa. Então, a gente agradece a sua disponibilidade por estar tendo essa conversa com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E nós agradecemos a você que está aí em casa, que acompanhou mais esse episódio. Esse foi o episódio número 43. Então, se você perdeu algum, tem 42 episódios aí na playlist. Vai lá, faz uma maratona, conhece essas cidades do nosso estado, porque
quanta informação e quanta riqueza nós não aprendemos quando nós paramos para aprender um pouquinho sobre os nossos municípios. Tem muita cidade pela frente, a gente está só começando, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai completando esse mapa aí do Paraná. E agora nós nos encontramos no próximo episódio. Até mais!